pode ter certeza que esse é o vídeo mais diferente que você vai ver sobre o Dia de Finados. Imagine o ano de 2149 e os seus tetranetos querem saber como eles vieram parar aonde eles estão agora. E o que eles decidem fazer? Procurar informações? Ver numa rede social? Não. Eles simplesmente falam com você. Mas calma que eu vou te explicar como. Durante toda a existência humana, muitos quiseram deixar seu nome, seu legado registrado. Por exemplo, as pirâmides do Egito eram para tornar os nomes dos faraós inesquecíveis. E hoje damos nome às pessoas importantes, como ruas, praças, monumentos, uma forma de tornar aquela pessoa, de certa forma, inesquecível. Alguns grandes nomes, como Shah Jahan, no século XVI, o imperador mongol da Índia, Shah Jahan, mandou construir o Taj Mahal em memória de uma esposa, da sua esposa favorita, que se chamava Mumtaz Mahal, um grande exemplo de arquitetura, inclusive. E na Bíblia nós temos o rei Salomão. Biblicamente, o rei Salomão, que é filho de Davi, ele é muito famoso pela sua sabedoria, pela sua riqueza, e ele construiu o primeiro templo em Jerusalém, uma obra fantástica para aquela época. E ele também ficou conhecido como Templo de Salomão. E essas foram formas de, num passado, alguém se tornar inesquecível de certa forma e lembrado por séculos e séculos depois da existência dessas pessoas. Dale Carnegie, autor do livro best-seller Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, ele fez uma descoberta que ele destacou a importância do nome de uma pessoa, afirmando que, para a maioria das pessoas com que nós convivemos, o som mais doce e agradável que essa pessoa gosta de ouvir é o próprio nome. E isso ressalta a ideia fundamental do desejo do ser humano de ser reconhecido e ser lembrado. Quando nós conversamos com alguém, se você chamar ela pelo nome, ela vai muito mais se conectar com você de uma maneira mais eficaz do que se você esquecer o nome dela ou chamar ela de qualquer outra coisa. E o nome torna a pessoa mais viva, digamos assim. A busca pela imortalidade, seja através de monumentos grandiosos ou feitos notáveis, em muitos aspectos, na verdade, uma extensão do desejo do ser humano de sempre se tornar e ser reconhecido e lembrado. Então, assim como Dale Carnegie, na sua obra, observou que o som mais doce das pessoas é o nome, e a aspiração de eternizar o nosso nome reflete uma profunda necessidade humana de deixar uma marca duradoura no mundo. Isso conecta a ideia de que, assim como valorizamos o reconhecimento imediato através do som dos nossos nomes, também buscamos um reconhecimento mais duradouro através de legados que garantem a nossa lembrança pelas gerações futuras. Voltando então a 2149, quando seus tetranetos falarem com você, eles terão acesso a centenas de dados que foram gerados durante a sua vida toda. Redes sociais como Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp, entre outros aplicativos, podem aparecer até no próximo futuro. Suas fotos, vídeos, conversas, os locais que você frequentava, as suas viagens, os mapas, praticamente tudo, até o seu tom de voz, os seus trejeitos, tudo. Todas essas informações, elas vão estar disponíveis para serem acessadas e até, como um exemplo maior do que rede social, o próprio governo vai saber quem são os seus parentes, quanto você tinha de patrimônio, o que você comprava, o que você deixava de comprar e tudo aquilo que você tinha acesso. Claro que esses seus tetranetos não vão simplesmente buscar isso em um arquivo digital ou fazer uma pesquisa em um site que tem essas informações. Na verdade, isso vai ser de um outro jeito, de uma outra forma. Eles vão ter acesso a uma super IA. E o que essa super IA ela vai ser capaz de fazer com os seus tetranetos, pentanetos ou os netos que vierem depois? Elas vão ter a capacidade de conseguir conversar com você e até mesmo similar como você falaria e como você conversaria com essas pessoas se você estivesse vivo. Não seria uma forma de consciência depois que você morresse, mas como se fosse uma simulação daquilo que você é em vida, de como você estava, de como você falava. Um exemplo grande disso nós temos o ChatGPT. Uma IA como o ChatGPT precisa ser treinada com informações para saber lidar com mensagens que nós fazemos, com as perguntas. Então ela exige um treinamento com dados
informações que foram inseridas ao longo do tempo. Agora imagine você, quantos de dados você pode gerar na sua vida, nas redes sociais, no seu trabalho? 2 terabytes, 5 terabytes, 10 terabytes? Agora imagine a IA, em 2149, poder ter acesso a essas informações. Criar um avatar 3D realista, que vai saber a sua voz, a sua altura, como você falava, respondia, a sua entonação, vai poder conversar com você, pois vai saber exatamente como você era ou é hoje. E o mais interessante é que esses dados sobre você, sua família, vão sempre ficando atualizados. À medida que as pessoas que convivem com você ou que conviveram com você vão falecendo. E esses dados vão sendo aperfeiçoados cada vez mais com o passar do tempo. E os seus tetranetos, então, poderão conversar e realizar conversas entre você e até outros membros familiares se você nem conheceu, porque você já havia morrido. E assim, ter um novo tipo de família virtual, se é que a gente pode chamar assim, com avatares e hologramas. Ou até mesmo robôs humanoides idênticos e perfeitos a você. Basta a gente ver como a evolução de próteses robóticas e itens autônomos tem evoluído muito durante esses últimos anos. Então imagine um futuro que os seus tetranetos poderão até mesmo conversar com você e você interagir com essas pessoas mesmo sem você saber que elas um dia existiram. Tem uma passagem no livro de Apocalipse que reflete bem esse momento. Diz assim: naqueles dias os homens buscarão a morte, mas não a encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Apocalipse 9:6. E aqui vale uma reflexão. Será que pode se tratar dessa forma também? Um estilo de permanecer vivo com a sua mente, não com consciência, mas talvez uma IA que vai saber replicar, identificar exatamente aquilo que você é e como você é hoje? Hoje, em 2023, nós não temos como saber isso de fato como vai acontecer no futuro. O que nós sabemos é que existem sim projetos que estão andando e caminhando nessa direção. Hoje existe uma empresa como, por exemplo, a Réplica, que ela tem trabalhado em diversos chatbots que podem e possibilitam imitar o estilo de conversação de uma pessoa com base em suas mensagens e interações passadas. Aqui no caso da Réplica, você sempre tem alguém para conversar. Inclusive, eles têm acesso a uma realidade virtual e você pode interagir com esse chatbot. É como se fosse, entre aspas, um amigo virtual. Você pode conversar com ele aonde quer que você esteja. E esses avanços, nesses sentidos, são os mais impensáveis possível. Num mundo onde as pessoas sofrem por falta de amor, atenção, reconhecimento por parte de um humano ou de afeto, muitos se relacionam até com bonecos e avatares. Há alguns anos atrás, houve uma mãe que viu a sua filha, que havia falecido, já mais crescida, com a ajuda de uma realidade virtual. E hoje já tivemos até mesmo aqui na VR Vision um projeto que foi muito similar a esse dessa mãe, onde no projeto nós daríamos vida a migrantes italianos que vieram para o Brasil. Nós teríamos a foto dessa pessoa, iríamos simular ela com um avatar realista 3D e colocaríamos uma fala parecida ali com o que nós iríamos imaginar de uma pessoa que veio lá da Itália migrada para cá. Mas olha como nós chegamos nisso já hoje. Claro que quanto mais essa tecnologia ela avançar, mais vai ser necessário entender o impacto que isso pode causar nas pessoas. Imagine pessoas que talvez fiquem muito dependentes emocionalmente de pessoas que morreram. Hoje nós podemos recorrer a fotos, lembranças, vídeos, mas nós podemos interagirmos com essas pessoas, claro que de uma forma diferente, com certeza vai trazer muita estranheza. Imagine aqui uma filha que perdeu a sua mãe recente em um acidente, por exemplo. Ela então, junto com um atestado de óbito, recebe um arquivo da vida. E com esse arquivo, ela gera esse avatar com uma IA super realista da sua mãe e que tem a possibilidade de continuar conversando com ela, ao ponto de ela até mesmo esquecer que ela morreu, de tanto que ela é presente na vida dessa pessoa. Claro que isso será uma super inteligência artificial que vai conseguir replicar e entender tudo que a mãe dela fazia. E por mais que hoje, em 2023, você possa achar isso absurdo ou impossível de acontecer, basta a gente imaginar alguns anos atrás, antes mesmo da Alexa, das assistentes pessoais e até mesmo da internet. Pode ter certeza que se nos anos 80 tivéssemos uma conversa sobre as coisas que temos hoje, com aquela mente, com aquela realidade, não iam nos dar atenção ou iam falar que nós estamos malucos em falar o que nós estamos falando hoje. Na Amazon Prime tem uma série que chama Upload, que lá quando as pessoas morrem, elas fazem o upload da mente delas e ficam vivas, entre aspas, em um mundo virtual
imaginário. E você pode visitar e conversar com essas pessoas. Elas podem até ligar para você e você ligar para elas, mesmo depois de mortas. E as pessoas tratam aquilo como se fosse normal e como se fosse uma extensão na vida, como se tivesse tirado a dor da morte. Mas isso é algo que não sabemos como vai ser, se isso vai ou não acontecer. E aqui na nossa jornada, explorando esse vasto mundo que nós chamamos de imortalidade artificial, nós somos lembrados do poder da nossa própria humanidade e da conexão que nós compartilhamos entre você e as pessoas. E eu quero muito pedir a ajuda de vocês para que nós venhamos continuar com esse trabalho falando sobre IA, inteligência artificial, realidade virtual. E eu quero pedir que você se inscreva aqui no nosso canal, coloque um comentário falando o que você achou disso, você acha que isso é muita viagem, ou que isso realmente pode acontecer, você já viu algo similar a isso? Coloca nos comentários, não esquece de deixar o seu like como apoio para esse vídeo, e eu quero aqui avisar vocês, falar para vocês que juntos nós possamos mergulhar cada vez mais fundo nessas questões que moldam o futuro, junto com a realidade virtual, inteligência artificial, e tudo mais. E agora, um desafio especial para você. Imagine, por um momento, seus tetranetos assistindo esse vídeo, ou vocês conversando com eles. Deixem aqui nos comentários uma mensagem para eles, uma mensagem que transcenda o tempo e que mostre o legado e a esperança que você deseja passar adiante. Porque, quem sabe, talvez no futuro, eles leiam suas palavras, saibam que estavam aqui conectados nessa incrível jornada conosco e talvez você possa até dizer isso para eles. Um grande abraço e até mais!